Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar A Imagem do Futebol aqui na nossa Ubra TV. Até a próxima sexta-feira, quer dizer, uma semaninha, né? Ainda teremos esse horário até quinta. Até quinta-feira. Então, com menos de uma semana, teremos o horário da 1h20. Depois voltamos para 1h com o nosso preliminar. E aí sim, da 1h a 1h45. Por enquanto, vamos até as 2h15 da tarde, falando de futebol, de política de clube, que, aliás, pouca gente tem domínio do que acontece dentro dos clubes, né? Eu me esmero e busco, e tento abotoar daqui, dali e tal. Quem é que vai concorrer no Grêmio? Ah, mas é só no final do ano que vem. Sim, mas eu quero já começar a acompanhar como é que as peças estão se movendo. Aliás, eu fiz uma publicação hoje, no final da manhã. Carlos Biedermann, ele já está vendo se vai concorrer. Não estou dizendo que ele será candidato, porque senão depois os caras torram a gente aí, a paciência, inclusive, né? Mas o Carlos Biedermann sonha em ser candidato à presidência do Grêmio. Se não for nessa, quem sabe, na próxima. Outro dia veio o Marcos Hermann aqui, e eu brinquei com ele que se ele for ungido pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ele será o candidato, desde que queira concorrer, né? Desde que queira concorrer. Porque quem o presidente Fábio Koff ungiu, virou presidente do Grêmio. E agora acontece a mesma situação em relação ao Romildo Bolzan Júnior. No Internacional, o Dr. Marcelo Medeiros deve confirmar na terça-feira a candidatura à presidência do Internacional e deve ganhar. Agora, Mário Sérgio Martins, Bruno Ravazoli, Maurício Freitas, vai pesar muito também a renovação do Conselho Deliberativo do Internacional. O que os movimentos de oposição conseguirão fazer contra o Intergrande, por exemplo, que está dominando o Internacional há quase 20 anos, né? Contra, que eu digo, é um enfrentamento, numa renovação com maior número de participantes. O que poderão fazer? Hoje mesmo, quando entrevistei na Rádio Grenal o Sopa de Granata, Eduardo Fritsch, que ontem foi expulso do Conselho Deliberativo do Internacional, tem 10 dias para apresentar a defesa, recorrer e tudo mais. Tem 3 processos rolando contra o Sopa. Esse era na Comissão de Ética, tá, que o afasta do Conselho Deliberativo do Internacional. Em princípio, está 12 meses suspenso. E aí o relator da Comissão de Ética me disse hoje pela manhã, Dr. Link, que... Lino Killing, né? Lino Killing, é isso aí. Mais conhecido por Lino. Lino. Dr. Lino disse que o Sopa teria aceito a punição. E o Sopa me disse que não aceita nenhum tipo de punição. Ouvimos também o advogado do D'Alessandro. Por quê? Justamente para esclarecer qual é a situação, né, que envolve o D'Alessandro e os que ele está processando. Ele diz que tem mais 2 processos ainda contra o Sopa na Justiça Comum. Aquela história das insinuações, das publicações, dos tweets do Sopa de Granada, nem estavam nesse processo. O que estava nesse processo da Comissão de Ética é em função da palavra nefasta. Tanto o doutor Lino disse, quanto o advogado do D'Alessandro. Nefasta, segundo eles, é agressivo demais, porque diminui o tamanho do capitão, a importância histórica do capitão, aquilo tudo que a comissão essa de ética levou em consideração. Aí fui saber quais eram os integrantes da comissão de ética. Um é do Inove, que votou favorável à não eliminação do Sopa de Granada. 2 do povo do clube, 3 do Intergrande. E um que era do Acorda Conselho, que se sentiu impedido de votar. Aí já se sabe o resultado, né? Aí alguns dizem, não tem envolvimento político. Mas para banir um conselheiro, a palavra nefasta já basta. Aí fui ver o significado. A palavra nefasta é muito ampla, né? Ela é forte, né? Porém, né, eu acho que acabaram votando pelo somatório das outras coisas que não estavam nesse processo. Mas o Sopa vai se defender, diz que quer se pronunciar no Conselho, que quer puxar alguns assuntos, e ele acha que há também uma condenação porque ele levantou o assunto do camarote, que acabou sendo devolvido para o Internacional por um sócio do presidente Marcelo Medeiros, que tinha o camarote junto com o próprio Marcelo. Enfim, é uma situação polêmica.
O Limeira também alega que só pelo cartão corporativo ele não poderia ser excluído do Conselho do Internacional e ficar inelegível por 10 anos. Seria muito pouco. E aí ele acha que também é retaliação política em função dessa história do camarote. A eleição já está rolando, senhor Mário Sérgio Martins. Boa tarde. Infelizmente, o Internacional está sendo motivo de notícia na imprensa, e não foi a imprensa que criou, as notícias estão por aí mesmo. Os fatos são esses, né? Esse conselheiro, eu acabei não lendo a decisão do Conselho de Ética, já soube ontem à noite sobre isso, mas acabei não lendo. Quando eu era presidente do Conselho, 2015 a 2017, também fiz parte do Conselho como conselheiro, obviamente, antes disso. Ele já tinha alguns problemas, né? Problemas de falar muito fácil das pessoas. Né? A fala dele é muito fácil, o desrespeito aos conselheiros, à direção, a sócios do clube, a pessoas. Ele infelizmente, é da formação Simplifica dele. Demais. É da formação dele, entendeu? E isso deu no que deu, né? Ele acabou ofendendo outras pessoas, um jogador, um atleta do Internacional, um atleta que tem 10 anos de clube. Que entrou como sócio. Que entrou como sócio, mas é atleta enquanto atleta, porque ele ofendeu esta pessoa, imagina essa pessoa tem família, tem amigos, né? É capitão do Internacional. Para nós conselheiros é muito triste ter que agora receber e julgar um recurso desse moço, e vamos ter que fazer, não há problema nenhum, né? Mas para nós é muito triste julgar os nossos pares, ainda mais sabendo dos fatos que aconteceram lá no passado, né? Infelizmente nessa semana e na semana que vem nós estamos cheios destas notícias, né? Temos que enfrentar um julgamento na quarta-feira de 4 ex-dirigentes, conselheiros, pessoas com quem eu convivi durante mais de 20 anos, né? E nós vamos ter que examinar e infelizmente julgar com a razão, que é o nosso papel. Nós vamos ter que julgar com a razão, com o que nos apresentam, com as provas, com os fatos, e não podemos nos furtar disso, porque o conselheiro, se furtar disso, não entrega a carteira de conselheiro. É uma das atividades do conselheiro, né, enquanto conselheiro, fazer isto, assim como foi uma atividade dos indicados para a comissão especial que levantou esses fatos e a meu ver, pelo menos até onde eu li, levantou muito bem, né, inclusive dando todas as chances dos ex-diretores, né, ainda conselheiros do Internacional, de ter acesso aos documentos, né, contraprovas e tudo mais, né. São pessoas que eu conheço, são de boa índole e tudo mais, mas nós temos que examinar os fatos, né? Assim como esta comissão de ética examinou os fatos que foram lhe apresentados. Certamente não houve um fato maior, uma defesa maior, né, que alterasse o entendimento, né? Então aplica-se a penalidade. Tem direito a recurso, deve exercer, acho que deve exercer, todos nós temos que exercer até ao final, se temos certeza que somos inocentes, mas chega um momento que isso está, falei aqui no teu programa, que eu falar de novo, está sangrando é o Internacional. Está sangrando os sócios, está sangrando a torcida. Nós somos um clube de futebol de alta de competição. Mas não é um marco divisório para terminar com a facilidade que tinha para fazer algumas coisas dentro do Internacional? Eu vejo que é um marco, mas não precisava disso. Eu vejo que é um marco, mas não precisava disso. Mas como é que nós chega temos que nisso, enfrentar uma série de problemas que aconteceram no passado que chega nisso. Uma série de facilidades, por exemplo, uma série de incompreensão das pessoas do que é o cargo dela. Né? Eu chego lá na Pampa e peço dinheiro adiantado aqui na Ubra, no caixa, eles não me dão. No clube de futebol eles dão. E não deveria ter acontecido os dois fatos. Primeiro, o adiantamento é uma coisa que deveria ser normal, porém normatizado. Um número mínimo, máximo de valor, né? Onde em um prazo, né, de prestação de contas com documentos idôneos. Com documentos que provem realmente que aquele dinheiro foi retirado para isto e tudo mais. E há outras questões que estão sendo enfrentadas, né? Nós não podemos dizer assim que nós tivemos uma diretoria de 2015 a 2017 de pessoas que participaram de outras diretorias, que não eram novos no clube, não eram um pato novo, como se diz por aí. Não, o Pedro foi vice-presidente, o Vitória foi presidente campeão, o Emílio desde o começo estava conosco, desde 2001 na direção. Né? Então, são pessoas que... O Limeira tem grandes trabalhos
grandes trabalhos para o clube, nós sabemos disso, né? Ele é uma pessoa que pensou bastante o clube, né? Agora nós temos que ir para esta sessão extraordinária que vai acontecer na quarta-feira, desarmado de qualquer questão política. Nós temos que examinar o que contém os documentos, quais são as provas, se são razoáveis, se não são razoáveis, quem deixou de fazer ou fez, nos convencermos tecnicamente o que aconteceu e assim votarmos. As pessoas que já formularam seu voto, quer pela imprensa, quer por aquilo, não é o que nós queremos. Gente, está doendo muito no Internacional isto. A nós, conselheiro, eu sou conselheiro desde 1995. Enfrentei algumas crises que nós nos unimos e enfrentamos, né? Eu me lembro quando em 2001, só para contar uma delas, nós passamos 2002 sem qualquer dinheiro em caixa. Enquanto vinha alguém cortar a luz, alguém corria pagar e o cara ou estava ali presenteando o cara com uma camiseta para ele esperar um pouquinho, até que nós conseguimos administrar o clube da forma que nós queríamos e chegamos onde chegamos, campeão do mundo, Libertadores, Sul-Americana, enfim, 2 Libertadores. Então o Internacional, quando for administrado com competência e com pessoas que querem administrar o clube, qualquer clube, não só o Internacional, onde a palavra planejamento impere, onde as pessoas tenham responsabilidade no seu cargo e saibam o que está fazendo, nós vamos em frente. Forçosamente, ao contrário, vai acontecer o que está acontecendo. Quarta-feira. Eu só misturei os assuntos em relação o que tivesse em relação ao Eduardo, o nosso conselheiro que foi julgado, mas são coisas totalmente diferentes. O Eduardo, eu acho que ele tem esse é o tipo dele, né? De às vezes não respeitar as pessoas quando fala. Ele fez isso diversas vezes no Conselho Deliberativo, nós sabemos disso. Algumas vezes foi chamada a atenção, inclusive por mim ou por outras pessoas, de levantar e botar o dedo no rosto de uma pessoa. Eu acho que botar o dedo no rosto de uma pessoa ou interromper a fala com má educação, com falta de respeito, né, ao conselheiro. Por mais que eu discorde do conselheiro que está falando, eu discordo de alguém que está falando, eu vou dar o direito de ele falar até o fim. Eu vou discordar depois, mas vou respeitar o que ele diz. Então nós temos não é só o Eduardo. Ainda no Internacional acontece isso. Aí, Internacional, as pessoas interrompem os conselheiros enquanto estão falando, não importa. Para mim não importa o que está falando, deixa terminar, depois com respeito, com respeito ao conselheiro, com respeito ao presidente do clube, ao presidente do conselho. Mas é um cara vigilante, inscrito, né? Isso. Como? Não, mas a vigilância é uma coisa, falta de respeito é outra. Eu sou vigilante. No entanto, eu não vou respeitar ninguém agora. Mas tu não pode confundir vigilância, que tem que ter sempre, com a falta de respeito com os seus pares. Mas é que tem alguns que não colaboram com nada. Pois é, mas nem sendo vigilante. Pois é, mas é outra coisa, tá? São coisas diferentes. Eu acho que não sendo vigilante, nós sabemos, nós conselheiros, quando fizemos essa alteração estatutária em 2002, mudando a forma de eleição, nós estamos separando algumas coisas. Veja bem que as pessoas que tinham o clube como lazer, o conselheiro, ou como, eu vou lá, não tem nada que fazer, vou ser conselheiro. Não, acabou isso no Internacional. Acabou. Concordo que sejam vigilantes. Agora, vigilância não quer dizer desrespeito. Diga, Bruno Ravazoli. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Seja mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu até peço sinceras desculpas, porque eu acredito que, embora este assunto seja muito importante, o foco deveria ser outro neste momento, tendo em vista a importância do jogo do Internacional na próxima segunda-feira contra o Santos. Não sei se o Maurício tem algo mais a acrescentar sobre isso, mas eu gostaria de focar diretamente no jogo. Podemos trocar até porque o assunto estourou ontem à noite e ainda respingou hoje pela manhã. A gente ouviu o relator da comissão de ética, ouvimos o advogado do D'Alessandro, ouviu o próprio Eduardo Fritsch. Então, por isso que eu ainda estou meio pilhado com essa situação. Mas eu acho que o Internacional vai ter que superar isso mesmo. Quarta-feira vai ser um marco divisório. Vai ser importantíssimo. Porque é voto ao vivo ali, olho no olho, amigo nominal, votando para tirar. Nominal por escrito, depois vai para o painel. Entendeu? O Mário Sérgio votou fulano, ciclano e beltrano, desta forma, assim, assim. E isso a imprensa depois vai ter. Não é um voto secreto. Não é um voto secreto, embora escrito não é secreto.
Vai ter o meu nome ali e o que eu votei. Mas eu concordo contigo, cara. Eu acho que o Bruno, nós temos que pensar no jogo de segunda-feira, né? Que também faz parte. Eu acho que devia só isto nos motivar, entendeu? Porque existe uma briga pelo título nesse momento, eu né? te peço desculpa, mas é que o REC colocou e eu não poderia me furtar. Eu tô atrapalhando o debate. Ao contrário, eu quero ir Inter e Santos. Eu quero saber o seguinte, quanto é que o Ceará vai ganhar do Palmeiras? Né? 1-0 já me chega, né? São Paulo. O Ceará jogou muito bem o último jogo e acabou não ganhando, mas jogou muito bem, né? Então o Ceará não é um time para cair. Só quero lembrar o título do livro do Guardiola, né? Que a bola não entra por acaso. Né? Se não funcionar tudo direitinho lá na economia, na política. Mas errar um pênalti daquele... Primeiro, não se bate pênalti daquela forma. Pênalti tu não bate pênalti como se fosse desfilar numa escola essa escola de carnaval aí. Escola de samba de carnaval. Tá falando do Damião? Não, esse menino que errou pênalti lá no Arthur, do Ceará. Ele deu 15 reboladas até chegar na bola. Chegou cansado, não. Chegou cansado no mínimo, né? Gastou muita energia. Estranho que eu também, quando eu estava vendo o jogo, eu vi aquele rapaz correndo, eu não senti firmeza. Se tu perguntares pra minha esposa nesse momento, sem falar comigo, eu disse assim, Carmen, vai errar. Não é assim que se bate pênalti. Pênalti, tu corre pra bola e bate, tem que ter categoria, mas tu não fica de fresco, desculpa o termo, não fica de rodeando ali, né? Vai e bate, não. Entendeu? Uma pancada no meio. Uma pancada onde que der. Vamos falar do jogo, vamos falar do Grêmio também, que o Grêmio ainda tem problemas, né? Hoje à noite, inclusive, nós vamos trazer um especialista aqui nesse tratamento do Luan, já falou lá Mas é sério isso, hein? Na Rádio Grenal. O problema todo é o seguinte, que faz muito tempo que ele está com isso. Recorrente, inclusive. Já está há 5 anos com esse negócio. O Força Z+, é um estimulante sexual número 1 em vendas. Então, só isso já seria um indicativo de que você deva prestar bem atenção nesse recado. Tem outros quesitos principais e muito importantes. Aprovado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, e se você está com seu desempenho abaixo, já não é mais o mesmo, então o Força Z foi feito para você, funciona mesmo. É 100% natural e qualquer pessoa pode tomar, ou seja, não tem contraindicação. Diabético, hipertenso ou até mesmo cardíaco, qualquer pessoa, mesmo tendo problemas, pode ingerir o Força Z+, que tem versão feminina e versão masculina. E é indicado para o casal que está na rotina do relacionamento, trazendo toda a potência de volta. E hoje a Central preparou uma mega promoção para os telespectadores da Ubra TV. Quem ligar nos próximos 10 minutos para 0800 200 2050 vai comprar um tratamento e já ganha outro de brinde. E agora outra vantagem, mais 50% de desconto. Então ganha um de brinde e outro 50% de desconto. A entrega é gratuita, na porta da sua casa e 100% sigilosa. 0800 200 2050. 0800 200 2050. Aqui está, eu sou consumidor. Tá? Z+, para você ficar numa boa. Força Z+, para voltar a ter aquele desempenho legal, não comprometer, porque senão, como diz Haroldo de Souza, cochilou, o cachimbo cair. Bom, Inter e Santos é um jogo dificílimo. Estava vendo a escalação do Santos ontem. O Cuca não só deu uma certa cara de time, porque ainda não é aquele time dos sonhos, né? Mas conseguiu colocar os melhores em campo. São jogadores que não são mais de contestar. Tem um movimento muito interessante do Santos, do Cuca, que é o novo posicionamento do Gabigol, que deixou de ser um jogador de lado para ser um jogador mais adiantado. Curiosamente, começou a fazer mais gols. Um jogador com o apelido de Gabigol, creio eu, que tem que jogar perto do gol. Isso também foi fundamental no crescimento do Santos, que vem de 3 vitórias consecutivas. E as 3 por 1-0, curiosamente. Ganhou do Atlético Paranaense, na Vila Belmiro ou no Pacaembu. Ganhou do Vitória. Foi em São Paulo. Ganhou do Vitória, fora 1-0. E na rodada passada, o Santos ganhou do Corinthians 1-0. Então, um time que vem crescendo, um time que 9 pontos quer entrar na briga ali pelo G6. Tem o artilheiro da competição. E esse jogo do Gabigol, Corinthians, claro, tem um problema que é o problema técnico aí, que o Corinthians não deve ter jogado com Não, o Corinthians jogou com um time reserva. Com reserva, totalmente né? Porque reserva. tinha esse jogo aí de quarta, né?
O Atlético tem Agora, 46 também, e o Santos tem 42. Também Já tá na briga. Bruno, se coloca o seguinte, essa reviravolta técnica do Santos, né? Ela começou logo após ou em seguida daquele chute no balde que o próprio Cuca deu. Verdade. Em relação, inclusive, à direção. Né? E eu achei que ele ia ser demitido. Foi na queda da Libertadores. Eu achei que ele seria demitido no dia seguinte, né? Que nada. Eu acho que a multa é muito alta. Não sei e se meio um processo de impeachment do presidente, né? Tinha toda uma turbulência. Eu acho que ele estudou, queria dizer, né? Ele não ia dizer de graça isso. Porque uma questão podia ser até uma demissão por justa causa, né? Tá falando mal do clube em si, né? Sim, falou mal do clube, ele falou mal do clube, falou de dirigentes. de uma situação. Então, olha, eu até ensino aí, se precisar. Agora, curiosamente, a partir dali, o Santos começou a crescer tecnicamente, né? Não cresceu do dia para a noite, mas começou a crescer bastante. Eu acho que o Santos, na verdade, ainda assim, em relação à segunda-feira, em relação ao Internacional, acho que está um time aquém do Internacional. Nós podemos vencer, né, se jogarmos como jogamos contra o São Paulo, né, ou outros jogos que fizemos no Beira-Rio. Né? Então, esse acerto, eu tive aqui, coloquei que o Inter não tinha 2 centroavantes, porque um estava descontado por saúde, que era o Damião, né, e o outro, tecnicamente, meu Deus do céu. Né? Então, hoje, acho que o Damião já melhorou bastante. Né? O outro segue, meu Deus do céu. Não, ele mais que meu Deus do céu, o outro, né? O outro tem problemas, com a bola. Meu Deus do céu e minha Nossa Senhora. Ele tem problemas com a bola, ele conseguiu criar, quando jogou 3 contra-ataques. Né? Então, um centroavante criar contra-ataque é alguma coisa errada, né? Mas eu acho que o Inter tem condição, apesar do que se acha em relação ao crescimento do Santos, acho que nós temos e a torcida tem a obrigação de vai comparecer em massa segunda-feira, um jogo de segunda-feira, e a partir dali, se Deus quiser, o louco lá do treinador nosso ganha do Ceará, consegue pelo menos um empatezinho em São Paulo, né? Nos últimos 5 jogos, o Ceará só perdeu pro Grêmio. De 3-2 de virada. Mas perdeu assim, últimos 5 jogos. Acidentalmente, porque tinha tudo para empatar aquele jogo. Num gol de bola parada, na cobrança de falta do Luan. Foi a única derrota do Ceará nas últimas 5 rodadas. E eles têm um jogo a menos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro estava envolvido nas competições de mata-mata, é jogo fora. Não, mas tem. O Cruzeiro mas é um jogo a menos. Mas agora o Cruzeiro não... Não, isso quer dizer, o Cruzeiro não tá lá nem cá. Ele não cai e também não pega Libertadores. Mas é perigoso. Daqui a pouco o Cruzeiro pega um time lá de cima... Pode perder, na outra rodada pode pegar um time lá de baixo e trocar pontos. O Cruzeiro daqui pra frente é uma incógnita. A gente não sabe o que o Cruzeiro vai apresentar no campeonato. Ali, o Cruzeiro tem 37. Mas vai ganhar jogo em algum momento. Agora a pergunta é de quem? Quem vai perder pontos pro fraco Cruzeiro do brasileiro? Mas o Ceará e Cruzeiro não é problema nosso. Entendeu? O nosso problema é Ceará e Palmeiras, pelo menos o meu. Para a zona do rebaixamento, esse jogo do Ceará e Cruzeiro pode influenciar bastante, porque hoje está entre os rebaixados no número de pontos, mas no percentual não está. Porque tem um jogo a menos. Se empatar esse jogo a menos, ainda continua. Continua pelo número de vitórias. Pelo número de vitórias. O Vitória tem 9 vitórias, o Ceará tem 7 vitórias. É um jogo em São Paulo que o Filipão provavelmente vai colocar o time em reserva. Vai colocar o segundo time. Com Lucas Lima e companhia. Que joga bem. Que é um time o bom. segundo time é um baita time. É um baita time. Ele não tem 3 times, tem 2 times bons. Tem 2 times bons e algumas peças ainda de reposição. Mas o Ceará, se é um alento pro Internacional, incomodou o Flamengo no Maracanã. Incomodou o Inter. Incomodou o Grêmio. Incomodou o São Paulo. Flamengo. Então, incomodou todos os grandes. Ganhou do Corinthians. Não é um grande time, mas está ajustadinho. Ele não é um grande time, mas ajustadinho, a bola rola. E é um time de transpiração, um time chato. Corre, um time que corre, né? Os três atacantes dele estão sempre correndo com a bola. A bola tá assim, é o tipo de jogador, a bola tá aí, ele tá indo, né? Então, eu acho que o Ceará não cai. E é uma rodada chave também pro São Paulo, que pega um Atlético Paranaense que vem bem nas últimas rodadas. Porque se o São Paulo não ganha, São Paulo pode ali estacionar em 52, 53 pontos e já fica muito distante. Fica muito distante. Mas o São Paulo pega o Atlético Paranaense em São Paulo o jogo. O Atlético é um dos piores visitantes do campeonato. Verdade. E tem o foco dividido com a Sul-Americana. Vai ser o dia da exceção, tu vai ver, Maurício. Sabe que nós estamos falando bastante desse jogo do Palmeiras com o Ceará, tem o Internacional com o Santos, são jogos decisivos. O Grêmio, no Campeonato Brasileiro, está jogando as brincas por enquanto. Porque se apertar a coisa na Libertadores da América, o Grêmio tem que ser pelo menos 4º colocado, porque senão estraga toda a temporada de 2019. Mas não tem chance de ser 7º, não, né? Só que aconteceu muita coisa. Não, 7º não. O 7º, que é o Santos, tem 42. E o Grêmio tem quanto? 51. E quantas rodadas faltam? 9. Faltam 27 pontos. Então,
A diferença é de 9, faltando 27. Mas de 9 em 27 é um terço, qual é o problema? Pode dar tudo certo. Então o Grêmio pode pensar em título, porque a diferença do Grêmio pro Palmeiras é 8. Quem tem que pensar o título é o Grêmio, não sou eu. Meu foco é outro. Eu acho que os 5 primeiros colocados, todos podem pensar em título. Não. Mas a questão é que acho que não é nem pontuação, acho que é foco. Não, o problema do Grêmio é o mesmo do Boa Esportes na segunda divisão, do Paraná na primeira divisão, e do Grêmio é o mesmo, tem que ganhar todas. Falar em ganhar todas... Para ser campeão, é a mesma relação. O Paraná, se ganhar as 9... Ganhar 6 ou 7 em 9. Não sei se todas, o Grêmio. O Grêmio, para chegar a 77 pontos que estão projetando aí, que Inter ou o Palmeiras possa fazer, o Grêmio tem que fazer 26 em 27. E não existe 26. Eu não gosto muito de projeção, eu prefiro rodada a rodada. Porque daqui a pouco os 2 primeiros tropeçam, o Grêmio com reservas ganha do América. Mas daí o terceiro, é uma questão de mas daí o terceiro, o Flamengo tem 55. Não, mas mesmo que os 2 primeiros tropecem, que Palmeiras e Inter sejam derrotados nessa rodada e o Grêmio ganhe. O Grêmio fica com 54, o Palmeiras tem 59. Ainda são 5 pontos. Para ser campeão é 100%. A mesma dificuldade que tem de ser campeão é ir para o sétimo. Eu até acho que é possível o Grêmio conseguir 6 pontos. O Boa Esporte ganhando as 7 partidas que tem, porque a segunda divisão tem 2 jogos a mais. Boa Esporte ou Lanterna? O Boa Esporte ganhando as 6 que tem, as 7 que tem. São 31 rodadas até aqui. Boa Esporte é 26, 26. Se ganhar todas, escapa, vai a 44. O Sampaio Correia, que é o primeiro fora, tem 32. E o Juventude é o vice-lanterna. Não, e falei isso, quem tá brincando com o perigo é o próprio Brasil de Pelotas, né? Dá uma chance. Brasil tem uma poupancinha de 5 pontos. 15º com 37. Tem muita gente chegando ali, ó. Não é assim tão... Acho que o Brasil tem que se cuidar. Não tem muita gente chegando. O Brasil tem que se cuidar. O problema dessa poupança do Brasil é que a próxima rodada é com o CSA fora de casa. Que também tá atrás dele. Aliás, o CSA precisa ganhar para subir. Vocês viram o Walter? Não, o CSA tá na parte de cima. O outro o CRB, Quem né? tá lá embaixo é o CRB. O CSA tá brigando, vai ter um jogo em casa, ele tá no G4. É um confronto difícil pro se tem chance de subir entre os 4, os caras vão jogar Brasil, muito, né? Então, vou dar uma boa notícia. Vai. O Brasil, desempenho fora de casa é melhor do que em casa. Tem ganho de 1-0 do Atlético Goianiense. O Criciúma. Mas lembrando que o Brasil já jogou na rodada, né? Perdeu pro Atlético Goianiense 2-1. Joga na outra pontos deles tu vai fechar quando fechar a rodada. Isso. Então não é tão certo assim que ele esteja com essa poupança toda. O Brasil toda. de Pelotas não vai cair. Aqui tomara, que eu gosto muito daquele povo. Mas vamos lá, nessa projeção de rodada, um abraço pro presidente Ricardinho lá, grande. 41 periga escapar na Série B, 42. Os clubes que estão abaixo do Brasil de Pelotas. Tudo é 32. O 16º é o Sampaio Correia, que joga em Caxias com o Juventude, que também está abaixo. Então tem um confronto direto. Desses dois fica lá. Ou os dois empatam, e aí cada um faz um ponto, vai a 33, ou um deles busca e o outro fica para trás. E ainda assim fica atrás do Brasil. Isso projetando uma sequência de jogos, né? O Sampaio Correia antes, até nessa rodada, ele joga com Londrina. Na outra, ele joga com Juventude. Então, já tem um confronto direto na próxima rodada. O CRB joga em casa com o Goiás. O Goiás está pensando em subir. CRB do nosso amigo Giscar Salton, né? Que é executivo lá, sabias, né? Ah, é? Ele fez um trabalho bom lá, embora nessa posição. Ele fez um trabalho como executivo. Pegou uma folha de 250 mil, deixou em 100 mil. E um time ainda competitivo, pelo menos até a Copa. Depois ele caiu. Desistiu do time da Terra lá? Como desistiu o time da Terra? Frederico Westphal? Não, ele é profissional agora, ele é executivo. Ele é o Frederiquense? Ele é executivo. Ele inclusive tinha algumas propostas de um time de Curitiba ali para... Eu acho que esse menino vai longe, viu? Mas então aqui, ó, da parte de baixo, o CRB vai jogar com o Goiás. O Goiás está no G4 brigando, ainda pensando numa vaga na Série A. Goiás vice-líder. É o vice-líder. O Sampaio Correia joga em casa com o Londrina. Londrina não tem grandes coisas para buscar mais no campeonato. O Paysandu joga fora de casa com o Fortaleza, que também é o líder e está querendo confirmar o seu título ou o acesso o mais breve possível. Jogo chave pro Juventude, o Paysandu é 18º. E o Boa Esporte, que é o Lanterna, joga em casa com o Guarani. Pelo menos nessa segunda rodada, na próxima rodada, o Guarani ainda tá na briga ainda. O Brasil ainda pode ficar tranquilo, mas eu não ficaria muito tranquilo com essa questão de ter 5 pontos de vantagem ou poupança, né? Porque de a pouquinho isso aí vai, né? E aí vai nos desespero nas últimas rodadas. Aí na próxima rodada o Brasil joga com o CSA, tem o jogo entre Juventude e Sampaio Correia,
O Paysandu joga em casa com o Coritiba, que pensa ainda, sonha com uma última Mas o Paysandu tem 2 em casa na sequência? Coritiba do Argel. Ou se salva agora ou não se salva mais. Não, o jogo com o Fortaleza é fora. Fora? O Fortaleza é fora. Terrível. O Fortaleza é no Castelão. Essa rodada é a 32ª ou terceira? Essa que tá rodando é a 32ª. Segunda. Então faltarão mais 6 rodadas. Por isso que eu disse pontos. Que o Boa Esporte tem que ganhar 6, o Paraná tem que ganhar as 9 e o Grêmio tem que ganhar as 9. Para poder chegar o Paraná a salvação. O Paraná tem que se organizar para a segunda divisão já. Isso esquece. O Paraná tem que se organizar para jogar a Série B. Tá fora. Tem... Eu estou ironizando, né? Não, é que na verdade, mesmo que tivesse aí um número menor. Essas são as únicas definições chegaria. Que já tem. O São Paulo briga com o Grêmio pela 4ª posição. O Santos briga com o Atlético Mineiro pela 6ª posição. Atlético Mineiro do Levir Coupe agora. Atlético Mineiro do contrato até 2019. Tá fácil. Dezembro de 2019. E lá embaixo, aí sim, lá embaixo a briga vai ser feia. Dá pra botar o Atlético Paranaense também nessa briga. O seguinte, que nos últimos anos é o campeonato da Série A mais concentrado que nós temos. Né? Concentrados que todos têm chance, nós temos 4 times com chance, está me dizendo. Nós temos 7, 8 times que tem em casa aí que pode cair. Né, dos 4 que vão cair, e aí temos aquelas duas vagas que são da pré-Libertadores. Para título eu vejo 3 com chance só, eu não vejo 4. O São Paulo não ganha 40 dias. É muito tempo. O Grêmio não tem nem time para botar em campo daqui a pouco. O Grêmio vai jogar com o que dá. Gente, eu não sei se o Grêmio é do América, viu? Não sei que o América vai jogar. Que o time do Grêmio é muito desfalcado. E o América vai jogar tudo lá, mas né? O América fez frente pro Atlético Mineiro. Foi 0-0. Matou 0-0. Fez frente. E não ganha horas, já tem pressão do Adilson Batista. E se empatar com o Grêmio é ruim pros dois. Atlético Mineiro. O nosso Guardiola caiu, né? Também. O Guardiola caiu. Ele caiu, ele se atirou, ele foi embora, porque terminou o jogo, ele saiu como se estivesse indo pra casa, né? O Claudinei Oliveira. Claudinei assumiu a chave. É o 4º time do ano. Da Chapecoense? Técnico. Não, Chapecoense também. Avaí, Sport, Paraná e agora a Chapecoense. Isso, mas deve ser o 4º também. A Chape teve o Chape. Não, estou dizendo que o Claudinei Oliveira está treinando o 4º time. Não, entendi, mas e a Chape? A Chape também. Deve ter o quê? 4? 3. 3? 3 ou 4. 3 ou 4. Vamos ver quem é que terminou a temporada passada. Eu vou buscar aqui começou, né? O Vinícius Eutrópio? Deixa eu ver quem foi. Você teve Gilson, teve o Guto, agora o Claudinei. São 3, mas deve ter mais um aí nesse intervalo aqui, não? O Campeonato Catarinense talvez mais um. Não sei, não. Por isso que eu estou dizendo quem é que terminou e quem é que começou. Sobre o Galo, antes que nós estávamos falando, Levir Coupe, quando anunciado pelo Galo, postou no seu Twitter oficial para os atleticanos: preparem os remédios para o coração, vai ter emoção. Vai ter lateral na área. Que fez um livro com um título muito inteligente. Burro com sorte. Burro com sorte, é verdade. E tá cheio por aí, viu? Agora, sabe por que ele deu o nome do título? Não sei, mas... Ele estava atrás da goleira, um cara enchendo o saco. Eu conheço a história. Burro! Burro! Dali a pouco ele vai lá e vira o jogo, ele olha pro cara e diz assim: burro, mas com sorte. Não, agora, é verdade. Sobre o jogo de segunda-feira, o Odair há pouco na entrevista coletiva não confirmou Moledo, Dourado e Damião. Eu acho que eles devem jogar, Dourado, né? Mas... deve jogar. Moledo eu tenho confesso que não joga. A reportagem hoje pela manhã, num modo geral, está apostando no trio. Os 3 começam. Eu acho que joga, só. Um dia mais que joga o Damião, que joga o Dourado e o Moledo ainda não joga. Agora, a participação do Rodrigo Dourado, acho que o Moledo um pouco menos, né? Até pela sequência de jogos do Emerson Santos, que embora tenha feito um gol bizarro contra o Vitória, ele vem jogando bem. Ele é um bom jogador. Ele entrou numa fogueira. Lembra quando ele entrou numa fogueira e foi bem. Foi bem, ele fez uma dupla com o Klaus contra o Corinthians e também teve uma atuação boa. Emerson Santos ou Bressan? Não, Emerson Santos. Quem? Emerson Santos. Bressan é campeão da Libertadores. Onde? Não. Eu também sou campeão do mundo. Aí a pergunta é... Ele estava em campo. Jogou bem. Eu também entrei em campo. No todo ou no momento? Não tem, não. O Bressan faz um bom ano. Se tu tens que contratar um dos dois. Você tem que contratar um dos dois, ou o Emerson Santos ou o Bressan. Não, o Emerson Santos. O Emerson Santos. Mas na história, Bressan... Não, eu acho que o Bressan ele chama gol, ele tem dificuldades, é um jogador que tecnicamente tem dificuldades, tem uns jogadores que têm dificuldades. O Emerson e ele Santos ainda leva um azar, ele é ruim com azar, não é com sorte, ele é ruim com azar. Esse é o problema, né? Olha, o gol que ele entregou nesse último jogo, é um gol de falta de técnica.
Entendeu? Ali não é nem falta de atenção. Ali é tudo que ele podia fazer, ele fez. Acho que ele lembra o Eraso, assim, mais ou menos. Não faz isso com o Eraso, tia. Acho que o Eraso é mais a zagueiro. Chape começou o ano com o Gilson Kleina, Tá, troca Cabeção. pelo Guto e agora pelo... Então Três são técnicos, três. então. Mesmo Ainda assim, dá tempo de ter o quarto técnico. claro que sim, não. Para as últimas 3 rodadas. Isso. Não, tá sim. Ali para tentar um tudo ou nada, um sprint final. O Argel. Não, tem o O louco. Argel tá também. no Curitiba. Não, Olha o Lisca. Não, pegamos o Lisca por últimos 3 Não, jogos. o Lisca tá no... Não, daí ele salva o Ceará. Não, ele tá aí. Eu entendi Garante o Ceará matematicamente e depois pega a Chape. Foi o Lisca, né? Não, é que é tanta piada esse campeonato. Já caíram 25 técnicos em 29 Então, a rodadas. sequência de jogos da Chape tem o Cruzeiro fora de casa, o América Mineiro na Arena Condá, o Bahia e o Santos fora de casa. É pau a pau. Depois joga com Bahia e Santos fora de casa. Chapecoense enfrenta o Botafogo na rodada seguinte em Chapecó. O Grêmio em Porto Alegre. Depois, Sport Recife em casa. Qual é a data do jogo do Grêmio? Com o Grêmio é dia 17 de novembro. Dia 21 enfrenta o Sport em casa. Vai à Arena Corinthians enfrentar o Corinthians e fecha com o São Paulo. Em casa. Ainda tem chance. Eu acho que tem. Mas é difícil, né? É que o fator local na Série A ainda tem algum E um outro time que na eu não... Série B tem muito pouco E um peso. outro time que eu não acho que seja ruim é o América, que joga contra o Grêmio. Não é um time daqueles que deveria estar ali por jogar ruim. Levou algum azar também, né? Mas não é um time ruim. Tô vendo aqui a rodada passada, Rec, que até me chamou a atenção isso. Apenas um visitante ganhou na rodada passada, a rodada 29, que foi o Vitória, curiosamente sobre a Chapecoense 1-0. E também tivemos 2 empates por 0-0, que foi Galo e América, Ceará e Botafogo. Nos outros 7 jogos, vitória de mandantes. Não, na Série A ainda isso faz a diferença para o equilíbrio. Porque se o mandante começa a ganhar, tu vai jogar lá e aqui. Esse talvez seja o equilíbrio do campeonato. Entendeu? O mandante ganha, geralmente o outro mandante vai ganhar. Então, assim, esse campeonato para mim está sendo diferente. Eu gosto de campeonato de pontos corridos. Também gosto. Sempre defendi campeonato de pontos corridos. Eu acho que aquela história do formulismo. Que o Corinthians entrou mal e porcamente em 8º e foi campeão. Nós tivemos... Isso aí foi o Santos em 2002. Não dá. Gente, nós temos o melhor tem que ganhar o campeonato e acabou. Entendeu? E o melhor, tu soma do primeiro ao último jogo. O último título do Grêmio em 96 foi o 7º contra o 8º. Portuguesa, né? Portuguesa foi... Gol do Cinzeiro, aquele gol de Cinzeiro. Portuguesa era 7ª, 8ª e o Grêmio 7º. Tanto é que o Grêmio ainda decidiu em casa. Porque era 7º. Porque era 7º. E não é justo. Não há justiça. Obedeceu o formulismo, obedeceu. Seguiu-se as regras do campeonato, seguiu as regras. Seguiu-se a justiça, não. 2-0 a Portuguesa fez em casa. Perdeu de 2-0 aqui, tomando um gol no final, o gol do Ailton, e virou campeão o Grêmio. Portuguesa do Porque Klemer. tinha o melhor retrospecto, sendo o 7º colocado. Pegando alguns números do Infobola. Mas era a regra, né? Pois não, siga-se a regra. Injusta a regra, só isso. Alguns números do professor Tristão Garcia no Infobola. Das equipes que estão na parte de baixo, vamos lá, do América Mineiro para baixo, do 15º para baixo, a Chape é a que tem a melhor média de pontuação como mandante. Tem 1,73 pontos disputados em jogos em casa. Mais da média. Mas, pegando esse mesmo recorte, a Chapecoense tem a segunda pior média como visitante. Só ganha do Paraná Clube como visitante em pontos conquistados. A Chape, fora de casa, tem 9 derrotas e 5 empates. Nós já voltamos na sequência aqui do preliminar, a imagem do futebol. Estamos de volta com o preliminar, a imagem do futebol, 2 horas, 1 minuto com reservas. Grêmio enfrenta o América Mineiro, Coelho, amanhã, 4 da tarde, lá em Minas Gerais. A tendência é que Madison seja o lateral direito, mas Caio também foi testado na função. Agora, se o Madison não jogar nem como terceiro lateral direito, faz o seguinte, dá férias antecipadas, vê para onde é que ele quer ir. Se for para Florianópolis, pode ir de ônibus, se for para o Rio, vai de avião, né? Mas não vamos fazer esse desaforo pro rapaz, botar o Caio improvisado, não. Aí, Léo Gomes deve ser preservado. A novidade será o retorno de Michel. Essa é a grande atração do jogo do Grêmio amanhã. Tony Anderson atuará como falso 9, em princípio. Paulo Vitor, Madison ou Caio, Paulo Miranda, Bressan, Capixaba, Michel, Tassiano, Jean-Pierre, Douglas, Pepe,
com o Tony Anderson na frente. Equipe... O Madison, que tem 4 anos de contrato. 4 anos. É tipo o Dudu no Internacional. Equipe alternativa tem 52% de aproveitamento na competição. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Quer dizer, tem aproveitamento razoável. Metade dos pontos. Não é ruim, não. Internacional recebe o Santos segunda-feira no Beira-Rio. Em princípio deve ser a equipe ideal. Moledo e Cuesta formariam a zaga titular. Aproveitamento com ambos em campo é mais de 70%, incluindo-se casa e fora. Dentro de casa, com qualquer formação, o Inter tem mais de 80% de aproveitamento. D'Alessandro e Damião serão titulares. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago. Dourado, Patrick, Edenilson, Nico Lopes, D'Alessandro, com Leandro Damião na frente. Advogado de Guerreiro confirmou que tentaram outra vez o retorno do jogador. Resposta deve sair na próxima semana. Eles pregam a extinção do processo, já deu o que tinha que dar, no entender dos advogados do jogador. Agora, o Internacional não tem muito o que fazer. É interessante, né? O Damião tem sido protagonista nos últimos jogos. Fez gol contra o Corinthians, fez gol importantíssimo contra o Vitória, fez 2 contra o São Paulo e ainda errou pênalti contra a Chapecoense. É protagonista para qualquer situação. Pra lá e pra cá. Amanhã, América e Grêmio, 4 da tarde, Botafogo e Bahia também às 4, 19 horas tem São Paulo e Atlético Paranaense, às 19 igualmente tem Sport Recife e Vasco, é a última chamada também para o esporte, senão daqui a pouco igualmente vai ter que fazer 70%, 80% de aproveitamento nas últimas 8 rodadas. No domingo tem Vitória e Corinthians, jogo que vale só para a ponta de baixo, até o Corinthians, hein? Tem 35%. Se a gente fala em 45, 44, tem que fazer 9 ou 10 pontinhos. O Corinthians está numa situação muito ruim. Tem 2 pontos a menos, inclusive que o próprio Cruzeiro. E ele vem de perder um campeonato da Copa do Brasil, que isso, queira ou não queira, acaba desestimulando. Tiraram 50 milhões do bolso. Torcida e o próprio elenco. Então o Corinthians tem que se cuidar mesmo, né? Porque ele vem desmotivado. Né? Ele vem desmotivado. E está ali no meio da tabela e precisa fazer no mínimo 10 pontos. Né? Então... acho que o Corinthians tem que... Você ficou com a alma lavada com o gol anulado do Pedrinho? Não fiquei. Eu acho que a banca paga e a banca recebe, só isso. Eu achei um absurdo o que aconteceu na quarta-feira. Né? É bom. Não, eu tô dizendo... um passado me condena, não. Vou dizer pra vocês, eu não torci pra ninguém, nem pra Corinthians, nem pra Cruzeiro, mas eu fiquei pé da vida, fiquei indignado com os erros da arbitragem nos 2 lances. Porque com VAR... Né? Eu acho que o cara errou com VAR. Eu acho que... Peraí. Por mais que... Mas foi pênalti ou não foi? Não foi nada. Pra mim aquilo não é nem lance de interpretação. Eu tenho dúvida do pênalti. Nem lance de interpretação. Podia ter interpretado na hora. Mas o gol do Corinthians, para mim, anulou erradamente. Totalmente equivocado. Se vocês notarem, quem vê o lance 1 ou 2 vezes, o zagueiro, né, que é um bom zagueiro, ele só faz todo aquele fiasco depois que a bola entra. Por enquanto ele tá ali, caído, lance de jogo, normal, quando a bola entra, ele para aí, doeu tudo. Doeu a alma dele. Exato. Para com isso. Aquele sim. É dor com delay. Se eu acho que os árbitros nem sequer deviam ter chamado a atenção do... o Zago caindo depois, né? Mas eu não sei se não foi o próprio árbitro que pediu pro VAR para dar uma checada no lance. Porque o árbitro tem uma câmera aberta nesse lance, que ele pega o apito, faz menção de apitar, mas ele pensa, não, tem o VAR, então eu vou segurar e vamos ver o que vai acontecer. Só completando. Não, no gol anulado. Mas ele chegou a dar o gol. Ele apontou pro centro. Apontou pro centro. Mas ele primeiro pega, e tanto que os jogadores do Cruzeiro vão pressionar ele diz calma, que o VAR tá Maurício, eu tô te compreendendo, mas ele primeiro deu o gol, mas depois ele pediu o VAR. Ele olhou pro centro. Ele fez assim, esse sinal aqui, ó. Eu só prestei atenção nele. Mas antes disso, ele pega o apito, pensa em apitar a falta no Dedé e diz, não, vou esperar porque tem o VAR. Se não apitou a falta, e ele podia ter parado o lance então sem dar o gol. Entendeu? Na verdade, ele anulou o gol. Ele não parou no lance, anulou o gol e, pra mim, equivocadamente nesse lance. No domingo, só pra completar... O Dedé deu uma daquele, do nosso atacante lá. Olha aqui, ó, Vitória e Corinthians, Fluminense e Galo, Palmeiras e Ceará, que é o jogo que interessa ao Internacional, Cruzeiro e Chapecoense, Paraná e Flamengo. E na segunda-feira tem o Internacional contra o Santos. Já voltamos.
Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, uma casa mais bonita que a outra. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. Tudo cabendo no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Basta falar com o Fernando. madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Quem não conhece, hein? É um negócio espetacular. Ontem ainda o presidente Romildo disse aqui que é fã do Cachorro Quente do R. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Bem, Mário Sérgio Martins, o Inter tem time, elenco para jogar a próxima Libertadores da América ou ainda tem que reformar um pouco mais? Bom, nós temos que pensar no campeonato, temos chance de ganhar o campeonato ainda. Sim, entendeu? sim. O que aconteceu o ano passado e nós já tivemos classificado e depois pensar em 2018, não vale para 2019. Não. Nós temos que o foco é o Campeonato Brasileiro. Depois sim nós vamos examinar. Tem pouco tempo. Mas não é o momento de pensar em 2019, pelo menos abertamente. Mas campeão ou não vai jogar Libertadores. Campeão ou não vai jogar Libertadores, mas que bom O Inter que fosse não foge campeão. do G4. Não vai fugir. Não, que bom que fosse campeão, né? Entendeu? Nós temos o Maurício estava dizendo há pouco que tem um recurso, né, em relação ao Guerreiro, mas o Guerreiro vai estar à disposição pelo menos na segunda ou terceira partida, né? Temos alguns jogadores que podem formar o elenco, talvez buscar outros jogadores para subir, por exemplo, um substituto à altura do Dourado. Seria que ser necessário, né? Pro Edenilson, pro Patrick. Zagueiro, talvez um para os dois, entendeu? E acho que nós temos que pensar em atacantes, porque nós temos com problemas de atacantes, né? Tirando o Nico Lopes, né? Sim. Os outros estão com algum problema, né? Damião está voltando. O Damião está melhorando agora. Está melhorando agora, mas o Damião tem um problema crônico, ele mesmo disse. Tem um problema crônico, e isso pode voltar. Né? Então acho que um centroavante nós precisamos. Eu penso que o grande problema do Inter nesse Campeonato Brasileiro foi a falta de peças de reposição. O Inter tem um time bom, o Inter tem um time muito bem consolidado, principalmente quando o Odair fixou o tripé de volantes, Dourado, Edenilson e Patrick. O problema é que quando sai esses falta reposição. Exato. Foi nós falamos quando agora. Sai o Dourado, a peça de reposição é abaixo. E quando sai um atacante, entram abaixo. Aí o time entra em parafuso e perde falou pontos. hoje pela manhã ou ontem à noite, tem que ter um homem grande ali na meia cancha. Acho que foi o próprio Sopa hoje. Foi o Sopa, falando da... O volante Richelli é baixo. Tem 1,72. E aí pensei na Copa do Mundo. Realmente alguns tinham uns valentões na meia cancha. Mas aí muda de time para time. O finado Arthur sempre dizia, né? O jogador baixinho tem que ser excepcional. Ele disse, jogador baixinho tem que ser excepcional. Mas pro nível do futebol brasileiro, o Richelli é um jogador bom. É um jogador de grupo, não vai ainda, não é esse o problema, entendeu? Mas daqui a pouco tu perde na bola aérea com ele. Só nessa linha que o Dr. Marcelo estava falando, renovaria então com o Damião pro próximo ano. Sim, não tenho dúvida que daria para renovar ainda. Dá para apostar no Damião ainda, né? Tanto que o Damião, o Bruno acabou de dizer aqui, que tem 3 jogos, 4, que ele foi decisivo. O Inter... Entendeu? Errar pênalti é do ramo. Ele foi e bateu e errou. Mas ele bateu o pênalti, ele não fez um somebody love lá para bater pênalti. Berada, Potker, Wellington Silva, Rossi. O Wellington Silva não tem oportunidade, né? Eu acho que tem que ter mais oportunidade para ele. Última frase do programa aí. Acho que o Inter precisa de 4 a 5 reforços para a Libertadores. Valeu, obrigado Maurício, até às 19. Obrigado Mário Sérgio, obrigado Bruno Ravazoli, até às 19.